Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade, a Ecologia de Monet. Neste conteúdo será comentada a obra Monet perto da Lagoa das Ninféias, 1905, fotografia de Jacques Ernest Boulos. Lei Rouanet, Vale Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. Sejam bem-vindos à exposição A Ecologia de Monet, localizada no primeiro pavimento do edifício Lina, MASP. A parede externa da galeria tem uma porta de vidro ao centro. O texto curatorial do lado direito, onde encontra-se o acesso a esse conteúdo audiovisual, e do lado esquerdo há uma grande linha do tempo, com os principais acontecimentos da vida de Claude Monet, e também uma foto do pintor, em preto e branco. Junto a este tablet há também um caderno em fonte ampliada das legendas de todas as obras e textos presentes na exposição. Esse material pode ser utilizado pelo visitante durante a visita ou ser acessado por código QR. As pessoas com deficiência que desejarem fazer uma visita acompanhada pela equipe do MASP podem solicitar pelo e-mail acessibilidade@masp.org.br. Aproveite! Durante toda a sua trajetória, Claude Monet, 1840 a 1926, produziu em grande proximidade com a natureza, construindo uma familiaridade com a paisagem, que fica evidente em suas obras. A Ecologia de Monet é a primeira exposição a tratar da relação do artista com o meio ambiente e está dividida em 5 núcleos, com 32 pinturas. 2 do MASP e outras de 19 museus da América do Norte e da Europa, além de 2 coleções brasileiras. Dos trabalhos que compõem a exposição, 8 foram selecionados para fazer parte deste conteúdo acessível, que pode ser acessado pelo visitante por meio do tablet e dos códigos QR sinalizados ao longo da mostra. O conteúdo acessível, com narração descritiva, tradução em libras e legendas, aproxima o público ao tema e ficará disponível no site do MASP e também em nossas redes sociais. Monet é uma figura central do impressionismo, movimento que renovou a representação da realidade, concentrando-se na forma como a luz incidia sobre a natureza. O artista atuou em um momento histórico, no qual as transformações do mundo moderno alteravam definitivamente a paisagem do século XIX. Fábricas se instalavam às margens dos rios e nos subúrbios das cidades. Barcos e trens a vapor lançavam ao céu nuvens negras da queima do carvão, enquanto a ampliação da malha ferroviária promovia a integração de territórios distantes e a expansão do turismo. Apesar de não ter assumido uma postura ativista em relação ao impacto que a industrialização causava nas cidades e no campo, as pinturas de Monet investigam cenas desse mundo cambiante. Simultaneamente, uma incipiente consciência ecológica se disseminava pela Europa, com base nos estudos de cientistas contemporâneos do pintor, como Charles Darwin, 1809 a 1882. Surgia então a noção de uma economia da natureza, o entendimento de que há uma íntima conexão entre todos os seres vivos do planeta. Monet foi um dos primeiros a atentar para essas mudanças e de uma forma mais ambiciosa. O artista não apenas pintou as complexas conexões entre natureza e sociedade, mas também deu luz a paisagens que constituíam sistemas ecológicos em si mesmos, em uma espécie de desejo de controle e recriação do ambiente natural. Nas últimas décadas de sua vida, dedicou-se a construir seu suntuoso jardim em Giverny, em sua casa nos arredores de Paris, pintando seu célebre jardim aquático e algumas de suas telas mais emblemáticas. É o caso das Ninféias e da Ponte Japonesa, que contrastam como suas icônicas representações da neblina de Londres. Obras verdadeiramente inaugurais, que retratam a poluição e antecipam as preocupações ecológicas de nosso tempo. A Ecologia de Monet é curada por Adriano Pedrosa, diretor artístico, e Fernando Oliva, curador, com assistência de Isabela Ferreira Lures, assistente curatorial. A exposição integra o ano dedicado às histórias da ecologia, que inclui monográficas de Abel Rodrigues,
Clarissa Tossin, Franz Krasberg, Uda Guzmán, Minerva Cuevas, Mulheres Atingidas por Barragens, Taniki Yanomami, além da coletiva Histórias da Ecologia, bem como mostras na sala de vídeo de Emília Scarnolité, Inuixilis Reg, Janaína Wagner, Maya Watanabe, Tânia Ximena e vídeo nas aldeias. Na parede externa da galeria, do lado esquerdo da porta de entrada, a fotografia em preto e branco traz Monet em pé, à beira de uma lagoa com plantas que flutuam sobre as águas. Ele olha fixamente para a câmera, com expressão serena e barba e bigode brancos, compridos e volumosos. Usa um chapéu preto de aba, calça, camisa e paletó claros e sapatos pretos. Sua mão esquerda está dentro do bolso da calça, enquanto a mão direita segura um pequeno objeto. Acima dele, aparecem os galhos de uma árvore com folhas escuras. Ao fundo, a lagoa é cercada por vegetação abundante. Ao lado, a linha do tempo nos conduz pelos acontecimentos da vida do artista. Claude Monet nasce em Paris, no dia 14 de novembro de 1840. Por volta dos 5 anos de idade, muda-se com a família para a região costeira da Normandia, ao norte da França. O artista foi convocado para o exército e enviado à Argélia em 1861, tendo servido em um período sem grandes conflitos. Monet se recordaria décadas mais tarde da linda luminosidade da região. Retorna ao Havre após um ano, acometido por uma febre tifoide. Durante a Guerra Franco-Prussiana, em 1870, Monet exila-se em Londres com sua companheira, Camille, e o filho. Após o fim da guerra, se estabelece em Argenteuil, uma cidade nos arredores de Paris que passa por um processo de industrialização. Em 1874, um grupo de artistas, insatisfeito com os critérios de seleção para o Salão de Paris, expõe em conjunto pela primeira vez. Eles passam a ser conhecidos como impressionistas, em referência à obra de Monet, Impressão, Sol Nascente. Devido a problemas financeiros, em 1878, os Monet passam a viver com a família de Ernest e Alice Rochedet, em Vettel, às margens do Sena. Eles permanecem ali mesmo após a morte de Camille Monet, em 1879, ano em que um inverno severo, seguido de um degelo abrupto, causa um alagamento histórico do rio Sena, retratado em algumas obras de Monet. Em 1881, Monet, Alice e os filhos de ambos se mudam para Poissy, uma comuna próxima a Paris. Monet não se adapta à região e, em 1883, buscando se distanciar da capital francesa, parte com a família para Giverny, também às margens do Sena. Durante a década de 1880, Monet realiza diversas viagens pela França, sobretudo pela costa da Normândia, passando ainda pela Bretanha e pelo Mediterrâneo. Também viaja para a Holanda e a Itália, fugindo das vistas mais procuradas por turistas, suas paisagens se tornam mais originais. Em vista à Exposição Universal de Paris, em 1889, Monet conhece as ninféias coloridas recém-criadas pelo botânico Joseph Bory Latour Maliac. A partir da ninféia branca, a única existente até então, Monet as adquire para seu jardim aquático em Giverny. Na década de 1890, Monet começa a pintar mais consistentemente em séries, partindo de composições quase idênticas para explorar diferentes efeitos atmosféricos. Monet compra a casa na qual morava em Giverny no ano de 1890 e, a partir de então, passa a se dedicar cada vez mais ao seu jardim, que se torna o tema mais recorrente em suas pinturas até o fim da vida. Em 1893, adquire um terreno adjacente à sua propriedade, por onde passava o Roux, um braço do rio Epte, afluente do Sena. Monet desvia parte de seu curso para formar uma lagoa na qual pudesse cultivar suas ninféias e outras plantas aquáticas. Entre os anos de 1899 e 1901, Monet realiza longas viagens para Londres, determinado a representar sob diferentes efeitos atmosféricos o rio Tâmisa e a névoa característica do clima úmido londrino, que se somava à fumaça liberada pelas fábricas locais.
Em 1918, no dia após a assinatura do armistício da Primeira Guerra Mundial, Monet começa a trabalhar em um grande projeto, painéis enormes com suas pinturas de ninféias, que seria doado ao Estado em comemoração à vitória na guerra. A visão de Monet se deteriorava com o avanço da catarata, afetando sua produção, e após vários tratamentos experimentais, em 1923 ele decide se submeter à cirurgia para recuperar parcialmente a sua percepção das cores. Monet falece no dia 5 de dezembro de 1926, em Giverny. Em 27 de maio de 1927, o grande projeto de Monet é inaugurado, composto por 22 enormes painéis de ninféias doados à nação francesa e expostos até hoje no Musée de l'Orangerie, em Paris. Internamente, a galeria, uma ampla sala retangular, tem o piso preto e as paredes divididas em 5 áreas cromáticas que correspondem aos núcleos temáticos da exposição, apresentados cada um em uma das faixas audiovisuais a seguir. A circulação no espaço é orientada por um grande painel em zigue-zague, que atravessa o ambiente longitudinalmente e guia o percurso do público entre os dois lados da sala. Essa divisória tem um formato sinuoso, como o de um rio, e as obras estão dispostas nela e nas paredes laterais. As cores das paredes laterais e centrais variam de acordo com os núcleos: vinho, azul claro, verde esmeralda e 2 tons de lilás, um mais escuro e outro mais claro. A parede central, em frente às portas de vidro, e as 2 laterais são cor de vinho, delimitando o núcleo 1, os barcos de Monet. A obra A Canoa sobre o Epte, de 1890, está exposta na parede central e será comentada na próxima faixa. As pessoas com deficiência que desejarem fazer uma visita acompanhada pela equipe do MASP podem solicitar pelo e-mail acessibilidade@masp.org.br. Aproveite! Curadoria: Fernando Oliva, com assistência de Isabela Lures. Acessibilidade: Daniela Rodrigues, Isart Silva, João Maturana. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade, Mais Diferenças. Narração: Bruno Félix. Tradução e interpretação em Libras, Paula Rosa. Montagem audiovisual, Cabrel, Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, 2025.